Eu nasci em Florianópolis, em 1939. Fiz o primário aqui, fiz o ginásio no Colégio Catarinense e realmente eu não sei o porquê, mas resolvi, junto com a família, é claro, fazer o científico no Rio de Janeiro. E fui para lá, depois fiz a faculdade de economia, levei 4 anos fazendo. Nessa época, interessante que eu escrevia um artigo para o jornal Estado aqui, chamado Política Econômica, e quando eu fui tratar com o jornal Estado, etc, eu levei uns rascunhos, ele falou, não, interessante, etc. Só que nós não podemos pagar, porque você não é jornalista, às vezes não tem problema. Se você me der a assinatura do jornal, eu fico satisfeito. Então eu recebia o jornal gratuito, por conta dos artigos. Ao formar em economia, eu fui 2 anos trabalhando numa companhia de investimento do Rio de Janeiro, chamada Copeg, hoje Banco de Investimento do Rio. Quando eu me formei, eles me contrataram e eu passei 4 ou 5 anos trabalhando lá deles. E chegou o momento que vieram me convidar para trabalhar na Companhia Telefônica Brasileira, que pertencia aos canadenses, não era investimento estrangeiro, mas estava sendo negociado para a Embratel aqui no Brasil. E eu fui. Meu pai, chamava-se, né, que já faleceu, Charles Edgar Moritz, tinha um apelido aqui na cidade chamado Lico Moritz. Tá? Ele pertencia à família que tinha uma empresa chamada João Moritz S.A. Indústria e Comércio. Tá? E ele foi presidente da Associação Comercial e foi presidente da Federação do Comércio aqui no estado de Santa Catarina. E teve uma época, e eu já morava no Rio nessa época, que ele foi eleito presidente da Confederação Nacional Brasileira. Então ele foi para o Rio com a minha mãe e mais meus 3 irmãos. Eu sou o mais velho, depois vem o Luiz Fernando, já falecido, Carlos Edgar, que tinha o apelido de Cadegar, e a menina era a caçula, chamada Nelita, com o apelido de Lita. E ela mora lá no Rio, junto com o Carlos Edgar e toda a família deles, os filhos, os netos, etc. moram no Rio. E eu aqui vim embora. Então eu vim para Santa Catarina, retornando, 1969, mais ou menos. Eu namorava a minha atual esposa, Marina, ela é de Blumenau, e o irmão dela trabalhava na faculdade, e eles estavam formando a Fundação Universidade de Blumenau, a FURB, e precisavam de alguém para fazer a coordenação dessa fundação. Então a Marina chegou e perguntou se eu queria vir. E eu disse, não, eu vou. E vim e morei 4 anos em Blumenau, fazendo esse trabalho. E nesta época foi que eu comecei a dar aula na universidade. Eu dava aula na Universidade de Administração de Rio do Sul. Nós saímos no táxi toda terça-feira para dar aula lá e voltávamos. E comecei a dar aula também aí de economia, análise de projetos industriais, etc., na Faculdade de Economia de Blumenau. O João Moritz pertencia à família. Então pertencia ao meu pai, ao irmão dele, o João Eduardo, e a minha tia Ilse. Então ela pertencia a essa família. E aí entre os filhos, e ela vai crescendo em função disto. E nessa época estavam se desenvolvendo os supermercados no Brasil. Então resolvemos criar, o supermercado. A empresa era mais industrial, era comércio também, tinha a Soberana da Tiradentes, a Soberana da Praça 15, na esquina com a Felipe Schmidt, e a Soberana no Estreito, que é também numa esquina, um prédio lá, etc. Mas era uma loja pequena, tipo mercearia. E eu resolvi criar o supermercado. Passei 2 meses em Curitiba, numa empresa que trabalhava com isso, de supermercado. Então eu passei a ter esse conhecimento e vim para cá e criei a Soberana. Primeiro na Avenida Mauro Ramos, em frente do Instituto, depois no Estreito, aí fiz uma troca dessa loja que nós tínhamos no Estreito com o terreno, onde é a sede da Lumice atual, e lá criamos mais a segunda unidade da Soberana, depois em São José mais 2 filiais, depois em Palhoça mais uma filial, depois em Santo Amaro mais uma filial, uma aqui também no Estreito, ali, dava 9 ou 10 mais ou menos. E ela foi se desenvolvendo
Mas isso antes, quando eu cheguei em Florianópolis, eu fui convidado a dar aula na Universidade Federal num curso de Economia, uma disciplina chamada Economia Internacional. E eu topei. Até perguntei para o reitor que estava conversando comigo, disse, mas por que vocês vieram me procurar? Disse, por causa dos artigos que eu escrevi no Jornal Estado. E por coincidência, nesta época também, eu fui convidado a dar aula na ESAG. Eu, quando vim para Florianópolis, eu fiquei noivo da Marina e resolvemos casar, então ficamos noivos. E 1 ou 2 anos depois, em 1970, por aí, casamos e ela veio para Florianópolis. E aí tivemos 3 filhos. O José Augusto, mais velho, hoje está com 49 anos. A Maria Esther, a menina, está com 46, 47. E o mais moço, o Jorge, com 43, 44 anos. E é interessante porque os 2 meninos são médicos. A filha é professora da UFSC, ela se formou em inglês, fez curso de pós-graduação nos Estados Unidos, passou 1 ano lá. O negócio da família continua a base estrutural dela, que são os imóveis, e um deles é o terreno lá do Estreito, que negociamos com a Lumes. Então a Lumes está construindo 2 blocos, um bloco para residência, que é dela, e um bloco para comércio. O terreno do Estreito estava alugado para o Comper, mas aí o Comper saiu, fechou as unidades aqui em Florianópolis. Foi quando nós resolvemos entrar em contato com imobiliárias no sentido de construir alguma coisa ali e desenvolver na construção civil. E aí entramos com a Lumes, foi um bom negócio para nós. Então nós ficamos com não sei quantas lojas, umas 4 ou 5 lojas embaixo, e ficamos com não sei quantos, talvez uns 9 ou 10 das salas lá em cima. A empresa continua, mudou o nome, não é mais SA, Sociedade Anônima, agora é limitada. Então, quem faz parte dela sou eu, meus 3 irmãos e mais uma parte da família, os Killians, cujo o Arthur Killian é o atual dirigente da empresa. A ligação era a loja que nós tínhamos lá. A Soberana era uma loja, talvez a única loja que vendia produtos de alimentos, né? Tinha mais ou menos 100 metros quadrados, etc. Funcionava bem, tinha um bom movimento. Essa era a nossa ligação com o Estreito. As 2 melhores unidades eram a Mauro Ramos e essa do Estreito. A minha relação com meu pai nos negócios deu-se quando eu vim do Rio de Janeiro para Florianópolis. Que antes eu trabalhava, mas era na base mais como consultor, como etc. Os Killians moravam no Estreito. Os Killians moravam, eles trabalhavam. O pai do Arthur, também chamava-se Arthur, trabalhava aqui na empresa, etc. Eles moravam no Estreito, mas nós nunca moramos lá e realmente a nossa única ligação com o Estreito era essa loja. O mercado ele se desenvolveu, porque o Estreito também se desenvolveu e vivia sempre com movimento. É interessante porque a minha vida sempre foi uma vida bem agitada e eu gostava disso. E gostava de ser comerciante, gostava de ser empresário, tanto é que eu fui presidente da Associação Comercial Industrial de Florianópolis, fui presidente da FACISC, Federação das Associações, fui presidente da Associação Catarinense de Supermercados, a CATS, fui presidente aí, não era de comércio, mas era do Conselho Regional de Economia. Então eu gostava desse tipo de atividade. Nós trocamos o terreno lá da Soberana, entende? Pela unidade de comércio que nós tínhamos. A Soberana tinha só esta unidade pequena que ela funcionou, só esta, não tinha outra. Depois nós abrimos o supermercado e abrimos um outro supermercado no interior também do Estreito. E quando nós resolvemos, na atualidade, a trabalhar com o terreno lá do Estreito, nós entramos em contato com o Dalton Andrade, da empresa Dalton Andrade, que nós já trabalhamos há muito tempo com eles. E cheguei para o Dalton e disse, Dalton, vamos ver o que a gente pode fazer com a Soberana do Estreito. E o Dalton andou procurando, não foi só com a Lumes, não. Nós tivemos contato com outras empresas imobiliárias para fazer, etc., mas a Lumes foi o que assim mais nos interessou. Então, durante todo o período que o prédio está construído, nós recebemos uma importância em dinheiro
coisa que as outras não ofereciam. Mas não foi só isso, foi a história dela, a gente sabia que era uma empresa correta, tudo isso pelas informações que o Dalton nos passava, porque nós não tínhamos assim, muita ligação com a área da construção civil. O Estreito é mais interessante porque o Estreito tem esse prédio lá que vai morar gente e tem esse prédio que vai gente trabalhar lá. E fizemos um negócio também que o prédio vai ter o nome do meu pai, né? Meu pai foi uma figura muito importante aqui no estado de Santa Catarina, não só em Florianópolis. Importância porque ele foi presidente da Federação do Comércio, e a Federação do Comércio tem uma ligação muito importante através do SESC, SENAC, da própria federação, com o comércio. E como era do estado todo, ele viajava, conhecia todo mundo, muita gente vinha aqui para conversar com ele. E ele era tão importante que ele chegou a ser convidado e ficou 4 anos trabalhando no Rio de Janeiro, na Confederação, que a Confederação reúne todas as federações estaduais. Trabalhou no Rio de Janeiro. Na época trabalhava no Rio, hoje a Confederação é em Brasília, mas na época era no Rio. E a gente conversava muito, ele trocava muitas ideias. Um pelo fato dele ter a experiência prática do comércio e outro pelo fato de eu ter uma experiência teórica, entende, da economia, das finanças, etc. Bom, a mensagem você tem dois aspectos a considerar. Uma mensagem da pessoa. Então, a pessoa ela tem que cuidar com 3 pontos importantes na sua vida. Uma, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da cabeça. Então, isso, os negócios são importantes. E eu aconselho a toda a juventude a se assessorar desse aspecto de desenvolvimento da cabeça baseado nas mudanças que estão acontecendo, não só na economia, mas de uma maneira geral nos países. E o terceiro, esse que é mais difícil, mas guardar dinheiro para sua aposentadoria. Porque se for atrás do INSS, não tem futuro. Então preparem, guardem um pouco do seu dinheiro, não mexam nesse dinheiro. Apliquem esse dinheiro bem. Eu aconselho a fazer aplicações em negócios. Olha, eu acho que quem for morar lá escolheu bem o bairro é muito bom, é muito bem localizado, tem muita loja ali, inclusive no nosso prédio vai ter lojas de alimentos, etc., farmácias. Ali tem a Avenida Santa Catarina que vai dar no mar, sem considerar o campo do Figueirense, que está ali do lado também. Para quem é figueirense, está muito bem. E eu hoje poderia até dizer que se eu tivesse iniciado meu negócio, eu até poderia escolher o Estreito como moradia. O Estreito é muito interessante, tem futuro e vale a pena de você morar por lá.